A paz a todos nessa noite. Nós vamos estar falando sobre soteriologia numa perspectiva calvinista. Vamos falar sobre graça comum. O que é graça comum? Existem diversas graças? Existem inúmeras graças para nós podermos enumerar? Na verdade, não existe inúmeras graças. É que nós fazemos essa divisão para nós compreendermos da melhor forma possível, né? Ela se manifesta de várias formas. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de dizer que tudo isso corresponde à queda do homem. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem foi expulso do paraíso, Adão e Eva foram expulsos, e ali eles sofrem as consequências do pecado. E mesmo com tudo aquilo que eles fizeram, eles se beneficiam ainda da graça de Deus. Pessoas que não são salvas, pessoas que não conhecem a Cristo, e elas gozam dessa graça que é dada por Deus. Então, fazendo uma pequena definição, graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então nós conhecemos a graça salvífica, tem a graça especial, né? Numa perspectiva calvinista, claro. E ela não salva. A graça comum, ela não salva ninguém. Mas como é que nós podemos enumerar a graça comum, né? Como é que nós podemos citar exemplos da graça comum? Então nós vamos ver aqui diversos exemplos da manifestação da graça comum. Isso é importante nós compreendermos. Por exemplo, a graça comum, ela se manifesta na natureza. A natureza de Deus, ela é um benefício a todos os seres humanos. Todos se beneficiam da natureza. Mateus 5, o versículo 44 e o versículo 45, diz assim, que ele faz, quer dizer, o Pai Celestial, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então você vê que os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, eles também se beneficiam dessa graça de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 8:21 que a natureza ela está sujeita à vaidade. Então nós vemos aí reflexo do pecado do homem sobre a natureza. Mas mesmo assim, todos são beneficiados com a graça comum influenciando na natureza. Nós podemos ver também a graça comum na intelectualidade. O homem é inteligente, o homem ele busca através da ciência, né? Através da ciência, o homem ele faz grandes descobertas. O homem, através da ciência, ele se desenvolve de uma maneira espetacular. E isso daí tudo se dá à intelectualidade, né? O homem ele tem uma grande inteligência. Então, eu gosto interessante em Romanos que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Romanos 1:21. Então, mesmo as pessoas tendo esse grau de intelectualidade, mesmo sendo beneficiados pela graça comum, eles não deram graças a Deus. Também em Atos nós podemos ver uma abordagem ali aos atenienses, né? Que eles tinham, através da sua intelectualidade, uma percepção de Deus, né? Então, Atos 17, 22 e 23 diz assim, o Paulo ele diz assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, tá? Aí vamos pular um pouco e diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
Então, o apóstolo Paulo ali via uma grande busca da parte de Deus na intelectualidade, na filosofia dos atenienses, mas ali ele fez o uso da sua própria inteligência para ganhar aqueles também que estavam ali perdidos, vamos dizer assim. Nós vemos a graça comum atuando na moralidade. Por exemplo, o homem ele não despencou de uma vez. O homem ele não despencou de uma vez no pecado. Existem ainda algumas coisas que pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas mantêm. Por exemplo, as pessoas têm muitas das vezes um senso de justiça, né? As pessoas têm um senso de justiça, elas não querem fazer, elas não querem e não fazem o mal para as pessoas. Ou há outras que se corromperam verdadeiramente e elas não se preocupam com nada disso. Em Romanos 2, 14 e 15, diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então veja bem, existe um grau de intelectualidade, que esse grau de intelectualidade as pessoas conseguem saber o que é certo e o que é errado. Elas conseguem entender que, por exemplo, que matar é errado. Elas têm plena consciência que moralmente isso não é correto. As pessoas têm consciência moral de que roubar não é correto, mesmo se a lei não manifestasse isso. Mas ela, por sua própria natureza, da lei da consciência, essa lei da consciência os acusa. Nós vemos agora também outro exemplo da manifestação no âmbito criativo. O homem ele cria, né? Ele cria muitas coisas na área da música, na área da arte. Olha como o homem ele é agraciado por Deus, né? Nas atividades atléticas, na culinária, na produção literária, nós vemos a graça de Deus. Nós vemos a graça de Deus atuando. Nós vemos a graça de Deus no domínio social. No domínio social, na verdade, não é domínio que eu quero dizer, mas é na sociedade. As pessoas se organizam, as pessoas, os países defendem a sua forma política de conduzir a sua nação, né? As pessoas se relacionam entre si, dizendo aí no âmbito social e no âmbito político também, né? Então, nós vemos aí, meus queridos, nós observamos aí que a graça de Deus, ela está no meio de todas as pessoas, no meio de todas as pessoas, né? E para a gente fechar esse vídeo aí, eu gostaria de fazer uma distinção, que ela é calvinista, que a graça comum ela é diferente da graça especial. Graça comum ela é totalmente diferente da graça especial e da graça salvadora. É isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe. Até a próxima.